Oi, gente linda de champanhe, tudo bem? Eu vim aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou virar devagarinho, porque se eu me mexer muito, elas fogem de mim, ó. Ali tá a nossa eguinha com a potrinha que ela deu cria tem umas 2 semanas. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu tive que vir mostrar pra vocês isso, porque é muito lindo. É a própria manifestação de Deus, né? Mas eu não queria mostrar elas, na verdade, tá? Eu queria mostrar o que nasceu essa madrugada. A gente tem as ovelhinhas aqui e elas deram cria. Então tem 4 ovelhinhas bebês, 3 machos e uma fêmea. E aí eu vim para mostrar para vocês. É a coisa mais linda, assim. Eu vou ficar por aqui, de repente as ovelhinhas apareçam. Elas estão escondidas, porque quando elas dão cria, elas ficam mais, se afastam do rebanho, né? E ficam mais escondidinhas. Mas, por que que eu vim, tá? Porque faz tempo que eu estou pensando em algumas atividades que a gente pode fazer lá no centro social e me lembrei de uma atividade que a gente fez que foi linda de viver, que foi a atividade com o grupo dos Irmãozinhos de Maria. Lembram do grupo que a gente fez? Que a gente se reunia uma vez por semana, que era uma preparação para o PJM. Para os que estão chegando agora, a gente tem a Pastoral Juvenil Marista, que é a PJM, que os adolescentes amam e eu também. E a gente, antes da PJ, então, acabou optando por fazer algumas atividades para se preparar, para quando chegar na PJM já entender mais ou menos como funciona e já sair trabalhando, né, e produzindo e aprendendo. Então a gente começou a trabalhar e se deu conta de que a gente poderia trazer elementos diferentes para o nosso grupo, né? E teve um ano que a gente trabalhou esse livro que está aqui comigo, O Pequeno Príncipe para Crianças. E foi um trabalho muito legal. E hoje de manhã, e eu só vim aqui fora para mostrar isso para vocês, porque eu pensei em várias coisas. Hoje pela manhã, quando eu comecei a me dar conta do poder de Deus, da transformação, eu me lembrei do Pequeno Príncipe, porque tem uma parte nesse livro que ele pede para o aviador que ele encontra para fazer um desenho para ele, que ele queria um cabritinho para que comessem as ervas daninhas lá do planeta dele. E aí o cara tenta desenhar várias vezes, e aí aí ele fica sempre dizendo, ah, está doente, esse é muito grande, esse não sei o quê. Daí o cara pega e desenha uma caixa com alguns furos, né? E diz que o carneirinho estava ali dentro. Então ele arrumou uma alternativa para. Eu estou olhando para os lados para a gente ver se as ovelhinhas não aparecem. Ele arrumou uma alternativa para o problema dele, né? Do desenho e do cabritinho, enfim. E aí comecei a viajar, sabe, gente? Você sabe que a Sorapati gosta de imaginar as coisas, né? E aí eu comecei a me dar conta de que, olha só o que a história do Pequeno Príncipe nos diz, né? Lá no centro social, quem está na PJ, a gente sempre fala, né? E quem está lá dentro, que a missão que o Champagnat nos deixou é tornar Jesus Cristo conhecido e amado. E na história do Pequeno Príncipe, isso ficou tão, tão pertinho de mim, sabe? Para mim, eu enxerguei o Pequeno Príncipe como se ele fosse Jesus. Jesus veio para cá para nos ensinar alguma coisa, para mostrar para a gente que às vezes a gente pensa que está fazendo certo uma coisa e não é bem assim, né? Que a gente tem que rever todos os dias os nossos valores, que a gente precisa amar o próximo, né? Que a gente tem que ser amigo de todo mundo, tem que se colocar como amigo, né? Tem que dizer as coisas que sente, que pensa. E o Pequeno Príncipe, para mim, me trouxe isso, sabe? Hoje de manhã, quando a gente veio aqui ver as ovelhinhas e eu fiquei pensando, nossa, olha que coisa mais linda, olha que coisa mais importante que a gente começou a fazer lá e seria muito importante se a gente retomasse, né? E olha a relação dele com o adulto, com o aviador. Ele queria que o aviador ficasse bem e que desse atenção para ele, né? Com a raposa, quando a raposa pede para ele, me cativa, né? Que eles não eram amigos e a raposa queria ficar amiga dele para poderem brincar, né? Da espera da raposa por ele, né? Que a raposa disse, tu diz que vem às 3, eu te espero desde as 2. E eu espero tanto vocês lá no Centro Social, tô louco que a gente volte a fazer as nossas atividades todas presenciais com todo mundo, né? Não só com uma parte do grupo. Então, eu comecei a refletir sobre quanta coisa importante às vezes tem num simples livro, como O Pequeno Príncipe, né? Olha que história mais linda. O Pequeno Príncipe saiu para viajar, para ensinar. Jesus também, né? Ele era peregrino, saiu a caminhar
quem quisesse acompanhar ele, que acompanhasse, né? E o Pequeno Príncipe foi encontrando várias situações, várias pessoas no caminho dele, que ajudaram ele a construir o conhecimento dele, as coisas que ele acreditava, as coisas que ele começou a acreditar, que ele aprendeu. E o quanto isso fez sentido para mim, sabe? E eu penso que quando eu olhei para trás hoje, assim, pensando nessas possibilidades da gente retomar o grupo e da gente fazer as coisas de novo, eu comecei a me lembrar de todas as pessoas que passaram no grupo dos Irmãozinhos de Maria. E eu lembro que toda vez que a gente começava a atividade, sempre tinha um que pedia para eu ler a história do Pequeno Príncipe. E depois eu descobri que queriam que eu lesse a história, porque toda vez que eu leio eu choro. Toda vez. Eu leio ele desde que eu me entendo por gente. E toda vez que eu leio, eu choro no final, né? E aí a gente também conversou muito sobre o final do livro, que o Pequeno Príncipe diz para o aviador que vai embora naquela noite, né? Determinada noite ele vai embora e o aviador tinha visto ele conversar com a cobra e a cobra era muito venenosa, né? E quantos são os venenos também que aparecem no nosso dia a dia e às vezes a gente tem vontade de ir embora. Ah, eu não quero mais. Ah, isso aqui é paia, né? Vocês adoram dizer, ah, isso aqui é paia. E, e o Pequeno Príncipe foi embora, mas foi embora só daquele lugar, não, nunca do coração do aviador. E quantas pessoas passam na vida da gente, né? Que a gente conhece, de repente vai estudar num outro lugar, o pai e a mãe foram embora para uma outra cidade, ou para um outro município, ou para um outro bairro, e a gente às vezes perde o contato, mas aquele amor, aquela gratidão, aquele sentimento de amizade nunca vão embora, né? E penso também que essa história tem tudo a ver com o centro social, tem tudo a ver com a proposta marista, tem tudo a ver com Jesus, com religiosidade, com espiritualidade, que a gente também lembra, quem estava comigo, a gente falou bastante sobre isso, né? Do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente pode aprender. E hoje eu vim também, para além de brincar de ser youtuber de sucesso, para lançar um desafio. O que vocês acham? Eu tenho como desafio para vocês propor que quando a gente voltar da pandemia, que a gente puder estar reunido, que a gente faça uma nova leitura do Pequeno Príncipe. E aí, a proposta é, quem já esteve comigo no grupo dos Irmãozinhos de Maria, vai ter que ler para os menores que estão chegando, né, que estão chegando na unidade, no centro social. E quem já está há mais tempo, a gente vai pegar parte por parte e vai tentar colocar em alguma história da Bíblia. Da Bíblia. A prof sabe, e a gente conversa muito sobre isso, que não é porque a gente está falando de Bíblia que a gente está falando de uma religião tal, né? Então a gente está falando de Jesus, a gente está falando de um homem que esteve na Terra, assim como o Pequeno Príncipe, que disse um montão de coisas e foi embora. Quem sabe, dentro da história do Pequeno Príncipe, não está um montão dessas histórias que Jesus contou também. Quem sabe, a gente contando essa história do Pequeno Príncipe, não vai ficar mais fácil de entender as histórias que Jesus conta, porque isso também era uma coisa que vocês sempre me diziam, né? Ai, Sora, eu não entendo, tem um monte de palavra difícil na Bíblia. Quem sabe não é a hora da gente pegar o Pequeno Príncipe e transformar ele em uma história que a gente conheça bem, que saiba contar, para poder logo ali pegar a Bíblia também e conseguir contar aquelas histórias com as nossas palavras. O que vocês acham? Topam o desafio? Eu acho que vai ser bem legal. Então, hoje, nesse dia lindo de sol, tem um ventinho gostoso, não está muito frio. A gente recebeu a visita da cegonha aqui, né? Trazendo os bebês. Tudo isso para falar de algo tão importante na vida da gente, né? Que é ter essa sensação de paz, de amor, de cuidado com o próximo, né? Então, gente, meu desafio é esse, de quando a gente retornar, a gente possa fazer uma atividade bem linda com o Pequeno Príncipe, bem linda com os nossos colegas, para entender um pouco mais a história, que é uma história tão especial, né? Que fala de amor, de superação, de busca, de aprender, tá?
Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa rápida e que em breve a gente possa se encontrar e colocar em prática a história do Pequeno Príncipe. Ah, sabe o que eu lembrei também? Eu lembrei que quando a gente fez a atividade lá no centro social, a gente tinha escrito um livro. Lembram disso? O Johan tava, lembra o Johan? O Johan é um menino lá do centro social, que ele é parecidíssimo com o Pequeno Príncipe, e a gente chamava ele de Pequeno Príncipe, o nosso Pequeno Príncipe. Então tem muita história pra gente contar, né, gente? Muita coisa legal, tá? Então, beijo no coração de todo mundo, tenham todos um bom dia, que a natureza seja sempre essa beleza, que nos dê muitas alegrias e que a gente volte logo, tá bom? Beijo, beijo, fiquem bem. Tchau, tchau.